Muito bem, então, queridos, nós estamos muito felizes, né, por poder, nesse momento, estar fazendo aqui esse estudo, né, iniciando, na verdade, esse estudo com vocês aqui, e realmente é um privilégio poder estudar a Palavra de Deus. Nós vamos, nesse momento, então, fazer uma oração, tá bom? Fazer uma oração. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos orar? Nosso Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de poder falar contigo através da oração e poder levar a tua palavra a muitos corações através desta rádio, Senhor. Obrigado, Pai, porque esta rádio ela abre as suas portas cada domingo para que não somente a Igreja Adventista, mas que diversos irmãos de diversas igrejas possam aqui apresentar, expor o seu pensamento, o seu conhecimento referente à palavra do Senhor. Isso é bom, porque nós vivemos em um país laico, Deus, e nós temos liberdade para tanto. Por isso, louvado seja o teu nome, Senhor. Hoje nós vamos estudar a Bíblia, como já foi falado aqui, nós não somos o dono da verdade, nem sabemos de tudo, mas estamos aprendendo cada dia e queremos aprender e compartilhar da tua palavra também a outras pessoas. Por isso, Deus, por favor, nos usa nesse momento, abra nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Portanto, vamos hoje falar sobre a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia que foi escrita aí, composta por 66 livros, está dividida em Antigo e Novo Testamento, são 40 autores, né, escrito mais ou menos cerca de 1.600 anos. A Bíblia foi escrita aí, o Antigo Testamento na língua hebraica, o Novo Testamento no grego, e aí algumas palavras em aramaico, né, Pastor Maito? Pastor Maito que é pastor formado em teologia e também professor, né? Foi professor muitos anos de rede estadual no estado do Pará, e por isso dessa área da educação dele aí. E como é bom de poder estudar a Bíblia com alguém também, né, que é da área acadêmica, né, e que tem aí as didáticas para poder a gente aprender juntos. Mas, pastor, falando um pouquinho sobre a Palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, né, nós temos aqui a nossa primeira pergunta, e ela vai para você aqui. Como Jesus, então, pastor Maito, considerava a Bíblia, a Palavra de Deus? O que você pode me falar ou falar para os nossos ouvintes sobre isso? Interessante, pastor, a maneira como Jesus ele considerava ser a Bíblia, considerava ser a Palavra de Deus. Quando nós vamos para o Evangelho de João, no capítulo 17, verso 17, até peço para o nosso amigo ouvinte, se não tiver com a Bíblia aí perto, ele pegue uma caneta, um papel, anote os textos, para que depois ele possa ver novamente, né, rever, ler. E João 17, verso 17 diz assim, o próprio Senhor Jesus Cristo, na verdade, falando, ele diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Interessante, porque no mundo em que a gente vive atualmente, parece que a palavra mais difícil da gente ouvir é exatamente a palavra verdade. Um mundo onde as coisas são relativas, né, as verdades elas são subjetivas, cada um tem a sua verdade, mas Jesus Cristo, ele diz que a palavra de Deus é a verdade. Então é essa maneira com que Jesus considerava, e eu entendo que nós também precisamos considerar desta forma a Bíblia como sendo a palavra de Deus, como sendo a verdade absoluta vinda de Deus, apesar de estarmos imersos numa cultura, numa mentalidade pós-moderna, onde essa palavra ela tem perdido o seu valor, né? Agora, pastor Aleixo, quando nós entendemos que a palavra de Deus ela é a verdade, a gente também percebe que há muitas pessoas que, ao estudarem a Bíblia, elas parece que sentem alguma dificuldade em entender, né? E acabam distorcendo a palavra de Deus. E aí eu faço uma pergunta para você, que é uma pergunta assim, muito interessante. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia quando se depara com esse livro, quando se depara com essa verdade? O que é que eles necessitam para entender a verdade vinda de Deus? A palavra de Deus aqui em Atos capítulo 8, verso 26 ao 31, conta uma historinha que nos faz entender melhor exatamente essa pergunta, pastor Maito. A gente pode entender por quê? Porque exatamente foi algo que aconteceu ali no passado. E olha o que diz a Bíblia. Eu vou ler o texto para vocês, para a gente poder entender aqui juntos. Atos 8, 26 a 31, que diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se Filipe.
E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava, estou lendo agora o verso 28, regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Olha que história maravilhosa nós temos aqui, amigos, irmãos. Que coisa linda! Nós temos aqui um homem que queria entender a palavra de Deus. Nós tínhamos aqui um outro homem que era um homem de Deus, nós podemos chamar assim, chamado Filipe. E este homem, de uma boa posição, que estava sentado ali no seu carro, na sua carroça, como você quiser chamar, e ele estava tentando estudar a Bíblia, tentando entender, mas ele leio aqui, parece que entra por um ouvido, sai por outro, e eu oro e parece que não consigo. E aí a gente entende a necessidade de ter alguém que conhece a palavra de Deus, né? A gente aqui coloca a necessidade e o quão bom é a teologia na igreja, né? O estudo teológico, não que o estudo teológico seja superior, nada disso, mas o quão lógico é, o quão bom é ter pessoas preparadas, pastores preparados, líderes preparados, né, que conhecem a palavra de Deus para ensinar as pessoas. Porque nem todo mundo, por exemplo, vou dar um exemplo assim bem de agora. Eu leio o decreto que sai do Estado, ok? Mas minha área não é jurídica. Sim. Né? Minha área não é jurídica. Eu não sou advogado, não sou da área jurídica. Eu confesso para você que eu leio, algumas coisas eu não consigo compreender. Porque algumas palavras são muito técnicas. Então eu não consigo ter essa compreensão. Eu preciso na minha vida, então, aqui um Filipe. Né? Alguém que ensine, que entenda, que diga assim, pastor, esta palavra significa isso, isso significa isso. Ou seja, a gente tem uma compreensão, claro que a gente entende, mas a gente não consegue entender como um todo, como alguém assim, como era Filipe, um homem de Deus, conhecido pela palavra de Deus, pôde ali então ensinar para este homem. Então, querido amigo, nós temos a solução. Se você não estava entendendo, você estava lendo, não estava entendendo, é assim, o que a pessoa vai fazer? Todo domingo vai estar ligado aqui no programa A Voz da Esperança, com o irmão Daniel aqui dando início, 7h30 da manhã, e posteriormente vamos estudar a Bíblia. Pronto, temos aqui a pergunta e temos a solução, pastor. Né? Ficou bem claro aqui essa manhã. Mas nós temos uma outra pergunta aqui do nosso guia de estudo. Se você quiser, inclusive, receber um guia de estudo desse, você pode, viu? Liga aqui, fala com a irmã Rose, fala com o irmão Daniel, diz que você quer receber esse guia de estudo para também acompanhar na sua casa e nós vamos enviar para você. Sabe quanto é que você vai pagar? Nada, vai ser de graça, tá bom? Você não vai pagar absolutamente nada para ter um guia desse para estudar a palavra de Deus. Mas a terceira pergunta, pastor Maito, é para você agora. E ela diz assim, olha, qual é a maneira correta então de estudar a Bíblia? Será que existe uma maneira certa, uma maneira correta? Fala pra gente aí, pastor. Pastora, essa é uma pergunta muito importante. Na verdade, todas as perguntas são importantes, né? Mas nessa aqui, especialmente para aquele estudante inicial da Bíblia, aquele que na verdade quer começar a estudar a Bíblia e não sabe como. Você sabe que alguns, por exemplo, assim, dizem assim, eu vou estudar a Bíblia, vou começar a ler de Gênesis a Apocalipse. É até bom que você faça essa leitura, que a gente chama de ano bíblico, né? Alguns dizem assim, não, vou começar a estudar a Bíblia, mas vou começar pelos Evangelhos. E, às vezes, esse tipo de leitura, elas são importantes, mas é importante a gente perceber o seguinte, que uma leitura na sequência da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, talvez não traga para o estudante iniciante o proveito necessário, né? Talvez essa leitura assim de Gênesis e Apocalipse seja mais importante para aquele que já tem um conhecimento, aquele que já conhece um pouco mais, que vai conseguir identificar, por exemplo, quando que ali você tem uma sequência, você tem uma cronologia, né? Mas eu que estou iniciando, qual a maneira correta? Eu penso que a melhor maneira é aquela que Jesus utilizou. Na verdade, tudo na vida, o melhor é aquilo que Jesus fez, né? Com certeza. Aquilo que Jesus fez, aquilo que ele praticou.
E quando nós vamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, aqui nós encontramos algo muito interessante. O capítulo 24 de Lucas, especialmente a partir do verso 13, fala de 2 discípulos de Jesus que estavam voltando para a aldeia, estavam saindo de Jerusalém, voltando para Emaús, uma aldeiazinha ali na região da Palestina. Eles estavam tristes. Por que eles estavam tristes? Porque a esperança deles haviam esvaído, né? Eles já haviam depositado a esperança que Jesus seria o libertador de Israel do jugo romano. E agora eles estavam caminhando tristes porque Jesus havia sido crucificado, morto, sepultado. E Jesus então agora começa a caminhar ao lado desses homens. E dado o momento, para que esses homens pudessem entender que era necessário Jesus ter passado por tudo aquilo que ele havia passado, Jesus então ele começa a recorrer à Bíblia. Ele recorre à Bíblia. E o verso 27, o capítulo 24 de Lucas, anote aí, meu querido amigo, capítulo 24, verso 27 do Evangelho de Lucas, diz assim: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O que eram as Escrituras no tempo de Jesus? Como você falou aqui no início, pastor, hoje nós temos uma Bíblia que ela se divide em 2 seções, Antigo e Novo Testamento. Mas no tempo de Jesus, a Bíblia até aquele momento era composta apenas pelo Antigo Testamento, já que o Novo Testamento ele fala exatamente do nascimento de Jesus em diante, né? Nesse sentido, quando o autor do Evangelho de Lucas diz assim que Jesus começou por Moisés, discorrendo por todos os profetas, quando ele fala por Moisés, ele está se referindo aos 5 livros que Moisés escreveu, que nós chamamos de Pentateuco. Exato. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Sim. E por todos os profetas, os demais livros que compunham a Bíblia. Veja que o autor ele deixa claro, dizendo assim, olha, que expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Em outras palavras, qual foi o método que Jesus utilizou, né, para ensinar a Bíblia para aqueles discípulos, para aqueles 2 homens que estavam ali sem esperança? Jesus ele pegou o tema, né, da sua vida, porque Jesus é o tema central da Bíblia. Sim, e ele pegou esse tema e foi colocando assim, olha, o que está escrito a meu respeito em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, em Número, em Deuteronômio, no livro dos profetas. Ele foi pegando o tema e foi verificando ao longo da Bíblia quais textos bíblicos ensinavam acerca do sacrifício, acerca da sua vinda, acerca do reino que ele veio instaurar. Então nós precisamos também seguir esse mesmo método. Se vamos estudar sobre a salvação, precisamos ver na Bíblia como um todo o que é que a Bíblia fala sobre a salvação. Se vamos falar sobre a natureza do pecado e o que pode ser feito para remediar a situação do pecador, precisamos também recorrer em toda a Escritura, em toda a Bíblia. Exatamente. Nós não podemos, pastor, fazer uma doutrina a partir de um verso somente. Aí está um perigo, né? É um perigo, né? E a Bíblia não se contradiz quando você pega esses textos que fala sobre salvação, sobre o estado dos mortos, sim, sobre sim. A lei de Deus. São temas que nós vamos estudar aqui. Exatamente. Você estuda no contexto do que a Bíblia fala, você percebe que a Bíblia ela não se contradiz. Pelo contrário, um texto, ela lança a luz sobre outro texto, e assim a gente vai crescendo ainda mais no conhecimento da palavra de Deus. Graças a Deus por isso. Agora, pastor, há uma pergunta. Nós aqui já discorremos sobre a Bíblia como sendo a palavra, a verdade de Deus, né? A situação de muitos estudantes que leem, que até tem essa iniciativa de ler, mas não entende exatamente. Por isso a gente precisa do método de Cristo, que é esse método que estuda o tema, o assunto, no contexto de toda a Bíblia. Mas há uma pergunta interessante. Pastor, por que eu devo estudar a Bíblia? Existe algum benefício em estudar a Bíblia? Se há esse benefício, qual é? Interessante essa pergunta, né? Existe benefício em estudar a Bíblia? Amigo, se existe benefício na vida de uma pessoa, é de estudar a palavra de Deus. Se existe algum benefício maravilhoso, grandioso, esplêndido na vida de alguém, é achegar-se a Jesus, é estar perto de Jesus. E uma das maneiras que nós temos, né, aqui nessa pergunta 4, para a gente responder, de estar perto de Jesus, é através de quê? Da sua palavra. É através da sua palavra, através da Bíblia, eu me achego mais a Cristo.
E assim eu posso aprender realmente, como foi falado aqui, a verdade. Eu posso aprender a verdade. Porque a verdade é Jesus, a verdade é sua palavra. E a palavra de Deus diz aqui, em João 5,39, assim, olha: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim, ou que de mim testificam, algumas versões. Portanto, o que eu preciso para poder me achegar mais a Cristo, para poder aprender mais? Examinar. Né? E quando a gente fala em examinar, a primeira coisa que vem na nossa mente é o seguinte: eu vou ao médico fazer um exame, ele me pediu um exame, vou fazer uma consulta e posteriormente um exame. E aí eu vou lá fazer o exame e eu vou fazer um hemograma, né? Como é chamado aí, um hemograma ou um outro exame. E aí a pessoa vai lá, tira o sangue e envia para o laboratório. Por quê? Qual o objetivo de tudo isso? É aprofundar e saber qual é o teu problema, qual a tua dificuldade. O que você está precisando? E aí ali você vai perceber que quando chegar nas mãos do médico, ele vai olhar e falar assim: ah, você está precisando de ferro, tem que comer mais X coisa, mais feijão. Ah, você está com as plaquetas baixas, você está, enfim. Portanto, isso é fazer um exame. E a palavra de Deus aqui está dizendo que nós devemos examinar a Bíblia. Quer dizer, pastor, que não precisa, não adianta estudar assim. Eu vou fazer uma leitura. A Bíblia pode ser só um livro de história para você. A gente precisa entender isso. Pode ser um livro de história. Existem pessoas que já leram a Bíblia toda, de capa a capa, e nem Deus crê. E aí? Ou seja, se eu não quiser ser transformado por esse poder, Deus não vai nos forçar. Então, pastor, aquela história de eu pegar a minha Bíblia, deixar lá na estante aberta no Salmo 23... pode até deixar, né? Pode até deixar, não é pecado deixar não. Mas você precisa todo dia pegar ela aberta também e ler. Sim. Não é? É preciso ler a palavra de Deus. Por isso nós precisamos, queridos, examinar as Escrituras. Vamos avançando, nosso tempo voa. E nós temos aqui a quinta pergunta, que agora vai para o pastor Maiton. E acompanhe com a gente aí, vamos estar juntos aqui. E a quinta pergunta diz assim: que outro benefício prático podemos ter ao examinar a Bíblia? Existe outro benefício, pastor? Fala pra gente aí o que a Bíblia fala sobre isso. Interessante, pastor, porque se por um lado o examinar a Bíblia tem que ser esse estudo cuidadoso que Jesus recomendou, né? Ele diz: olha, examinar as Escrituras. Ele também, lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Veja que interessante. Louvado seja Deus. Você lembra que o primeiro texto lido, ainda no Evangelho de João, diz que a palavra de Deus é a verdade. Sim. E agora Jesus fala: olha, e o conhecimento dessa verdade liberta. Mas liberta do quê? Do que é que a palavra de Deus pode libertar? Pastor, eu fico encantado com a tecnologia atual. Eu fico encantado que você pega, digita-se uma palavra nos buscadores virtuais, como o Google, por exemplo, e ele traz 1 milhão de informações sobre aquele assunto. Parece que tem a possibilidade até de esgotar os assuntos, né? Mas uma coisa que eu nunca vi o Google fazer: transformar a vida do ser humano. Ele pode levar informação, pode levar conhecimento, mas eu nunca vi o Google transformar a vida do ser humano. A Bíblia, por sua vez, ela tem esse poder de libertar o ser humano do mundo das drogas, do vício das drogas, do álcool. Liberta casais que estão presos em relacionamentos que estão se ruindo. Hoje uma palavra que tem sido muito utilizada são os relacionamentos tóxicos, né? A palavra de Deus tem o poder de restaurar os lares. A palavra de Deus, ele tem o poder, inclusive, de fazer analfabetos aprender a ler. Porque eu já vi esse testemunho de pessoas analfabetas que entram em contato com a Bíblia, começam a estudar e Deus, então, concede esse privilégio dessas pessoas aprenderem a ler. Então, a Bíblia, ela liberta o ser humano do pior vício, da pior escravidão que o ser humano pode se envolver, que é o pecado. Então a libertação, então, pastor, não é tão simplória assim como se diz por aí, né? Não. O pastor põe a mão na cabeça, pronto, tá liberto e vamos embora. Não. Não é por aí, né? E é interessante. Vai muito além. Vai né? muito além, porque Jesus mesmo, quando realizava os seus milagres, Sim. É interessante que há muitas declarações que Jesus, ele não falava assim: olha, você está curado da cegueira, mas ele falava assim: a tua fé te salvou. Amém. Mostrando que acima da libertação daquela doença física, o desejo de Deus é libertar o ser humano da doença do pecado. Com certeza, verdade. Agora, pastor,
Você falou no início que a Bíblia foi escrita aí por 40 homens, 40 autores, né? Esses homens escreveram da sua vontade, escreveram da sua cabeça, imaginaram assim, olha, agora eu vou escrever. Afinal de contas, quem dirigiu os homens que a gente chama de profetas a escrever a Bíblia? Houve alguma intervenção divina nesse sentido? Ou a Bíblia realmente é só um produto da cultura, do pensamento humano? Sabe, algumas pessoas dizem que você pode, caneta e papel, com caneta e papel você escreve qualquer coisa, né? Interessante, naquele tempo nem tinha caneta e nem tinha papel como nós temos hoje, com tanta facilidade, né? Você sabe, né, que a gente estuda isso na teologia, eram os papiros, né, ali, muito difícil, muito caro, né? Era muito caro ter esse tipo de papel naquele tempo, que eram plantados às margens dos rios ali, enfim, todo um processo para que eles pudessem fazer, e isso era muito caro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, sabe, queridos, não é exatamente assim, ou seja, não é assim como muitas pessoas pensam. Nós temos em nossas mãos a palavra de Deus. O interessante também, eu já quero deixar aqui uma coisa, quantas pessoas não têm respeitado a palavra de Deus, não têm respeitado nem sequer o livro, colocado de qualquer maneira, deixado empoeirar. Alguns, eu tinha um professor que uma vez alguém da classe acabou fazendo a besteira de querer colocar a Bíblia debaixo do projetor de vídeo para poder apoiar. E esse professor, um doutor, não vou citar o nome dele, ele ficou muito furioso com a gente, né, com aquela pessoa de maneira especial, falou assim, a Bíblia não é apoio, ele disse. Sabe, parece algo forte, mas é a palavra de Deus. E ele usou uma expressão que eu nunca esqueci na minha vida. Eu quero que você também não esqueça, amigo ouvinte, você que nos acompanha pelo vídeo aqui também. Deixa eu te falar uma coisa, milhares de pessoas morreram para que você tivesse a Bíblia em tua casa. Por isso, aproveite ela. E aí o que a Bíblia fala aqui em 2 Pedro capítulo 1, verso 21? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Olha que claro. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Pastor, o texto é tão claro que nem precisa, nem carece de explicação. Foi Deus, através do seu Espírito, que inspirou esses homens, e hoje nós temos a palavra do Senhor. Não é o que eu achava. Fulano achou, Isaías achou e colocou. Não, foi Deus. Quando eu leio a Bíblia, é Deus falando comigo. Pastor, vou fazer 2 perguntas em uma, tá Sim. bom? Vou colocar aí, como diz aquele programa que tem na TV Novo Tempo, vou colocar você na mira. Na mira da verdade. Na mira da verdade. Pastor, se foram, os homens foram, conforme o texto diz, se eles foram inspirados pelo Espírito Santo a escrever, a pergunta é a seguinte, toda a Bíblia, ela foi inspirada por Deus? Existe, por exemplo, alguma parte da Bíblia que diz assim, não, olha, esse aqui não serve para mim, esse aqui serve. Ou então ainda alguma situação que a gente pode dizer assim, não, mas olha, esse aqui só não serve porque não foi inspirado. Isso aqui é só da vontade humana. Agora isso aqui serve porque foi o Espírito Santo que revelou ao homem. Como é que a gente deve lidar com isso? Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Interessante que alguns dizem assim, não, eu gostei dessa palavra, né? As pessoas vivem muito isso. O que me convém eu gosto, né? Mas quando a Bíblia vem, meu amigo, e dá umas lapadas, como a gente fala, umas pancadas, aí já não serve mais, né? Mas olha, a palavra, ela é toda inspirada, porque a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, assim, toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Portanto, o texto é claro. Ele diz toda a escritura. Toda é toda, pastor. Não tem meio termo. Ah, não, mas isso aqui não serve mais. Alguns, inclusive, pastor, não gostam do Antigo Testamento. Sim, não quero o Antigo Testamento, porque não sei o quê. Então arranca o Antigo Testamento e anda só com o Novo, né? Para quê? Mas quando se tem alguns temas, por exemplo, o dízimo, que está no Antigo Testamento, aí gosta, né? Então é o que me convém, será? O não furtarás. Então, e aí? Ou seja, o que me convém eu gosto, o que não me convém, não. Queridos, nós estamos aqui para aceitar, note bem, toda a Bíblia como palavra de Deus, toda a Bíblia. Mas agora, como você fez uma pergunta aí, que foram para responder as duas, né? Eu vou para 8 aqui já. E deu a Moisés, diz o Êxodo 31, 18, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, ou tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Ah, pastor, então a Bíblia foi escrita pelos autores, pelos profetas, por homens de Deus, mas existe uma parte que Deus mesmo escreveu. Ah, amigos, isso é pesado, hein?
Isso é forte, hein? É forte, meu irmão. Olha o que diz aqui. Deus deu a Moisés as tábuas e foi ele mesmo quem escreveu, e nem usou caneta, nem usou tinta, nem usou nada. Ele usou o próprio dedo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, pastor, os 10 mandamentos foram escritos por quem mesmo? Pelo próprio Deus, né, pastor? E por interessante Deus. porque que escreveu maravilha, em né? pedras. Eu fico imaginando que tipo de borracha iria utilizar para apagar essa escrita de Deus, hein? Porque há algum tempo atrás aí a gente usava uma borrachinha que era parte vermelhinha, parte azul, né? Isso. E a parte vermelhinha era então para apagar a escrita do lápis e a parte azul para apagar a escrita da caneta. No caso desse aí, em que Deus escreveu com seus dedos os mandamentos em pedra. A pergunta que eu já me empolguei, pastor. Eu quero fazer mais perguntas. Sim. Pastor, no caso desse, existe alguma possibilidade de algum ser humano apagar ou ainda alterar a Bíblia? A Bíblia autoriza alguém a fazer isso? Muitos estão até tentando, sabe? Muitos pregam aquilo que é conveniente. Ah, isso aqui é legal, vou pregar. Inclusive, pastor, até líderes religiosos, viu? Até colegas nossos aí de ministério fazem isso também. Isso é interessante, isso não é interessante, isso eu gosto, isso eu vou ensinar para minha igreja, isso eu não vou, querido. Em nome de Jesus Cristo, pare com isso. Sabe por quê? Porque eu vou ler o texto para você aqui, não vou responder não, a Bíblia vai responder. Olha o que diz aqui Apocalipse 22, 18 a 19. Diz assim, olha: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e a cidade santa, que estão escritas neste livro. Precisa falar alguma coisa a mais? E eu falo agora para você, meu colega pastor, líder de igreja, que acha que isso daqui serve, isso daqui não serve. Cuidado. Obviamente que existem contextos, nós precisamos aplicar a contextos. Mas tem muita coisa por aí sendo ensinada e dita que já não tem mais valor, que já não precisa mais, e está na Bíblia. Então vai pagar, vou usar uma expressão forte, vai pagar caro. Diante de quem? Não para mim, mas para Deus. Deus vai cobrar. Quer dizer que não, a borracha humana... Não, meu irmão, não. Ou mesmo a caneta humana... Pode até tentar, né? Até tentar. Camuflar. Porque aqui fala em acrescentar ou retirar. Exato. Né? Ou seja, nós podemos chamar então não de borracha, porque a borracha ela apaga. Exato. Mas nós podemos chamar aqui de aquele branquinho que... Como é que chama aqui? Corretivo. O corretivo diz que apaga, mas na verdade ele passa por cima. Passa por cima. É só um corretivo só. Verdade. Pastor, nós estamos chegando aí ao final desse estudo muito importante. E eu espero que os nossos ouvintes, eles sintam o desejo no coração de continuar estudando. Com certeza. Continuar estudando. Isso aqui é só para motivar a gente a compreender de outros temas, né? Mas, pastor, existe uma bênção especial para o estudante, não somente o que estuda, mas o que pratica aquilo que aprende na Bíblia? Existe uma bênção? Como é que essas pessoas que estudam e praticam são chamadas? E que bênção maravilhosa, né, pastor Maito? Lê pra gente aí, pastor Maito, Apocalipse capítulo 1, verso 13. Por favor, lê aí pra gente. Sim, Apocalipse capítulo 1, verso 13 diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Amigos, estamos já chegando ao final do nosso programa, já está bem pertinho, nós temos que finalizar. Mas eu quero dizer a você aqui que a palavra de Deus diz que são felizes aquelas pessoas que leem a palavra do Senhor, porque os dias estão próximos. Hoje eu não posso me apegar à igreja, não posso me apegar a pastor, não posso me apegar a líder, tenho que apegar a palavra de Deus. Eu quero aqui que o pastor Maito, em poucos segundos, por gentileza, deixe sua última mensagem sobre esse estudo aqui para os nossos ouvintes. Pastor, esse estudo é um estudo muito importante. Porque, como nós falamos no início, num mundo onde a verdade tem sido tida como relativa, esse estudo nos mostra que existe uma verdade. E essa verdade é a palavra de Deus. Amém. E ela não somente é a verdade, como também ela nos liberta. O conhecimento da verdade nos liberta do vício, do pecado, que é o pior vício que o ser humano pode se envolver. Com certeza. Todas as mazelas que esse mundo hoje vive, irmão Daniel, é resultado do pecado, né? Então a palavra de Deus, o conhecimento da verdade nos liberta desse vício. E nós aprendemos também que existe uma forma correta de estudar a Bíblia.
Primeiro, a gente tem que considerar toda a palavra de Deus como sendo inspirada, como sendo algo que veio de Deus para o ser humano. É Deus se comunicando conosco, e nós precisamos então estudar os temas ao longo da Bíblia. E isso é maravilhoso, e nós temos essa oportunidade. Ao fazermos isso, ao estudarmos a Bíblia e ao praticarmos, a Bíblia diz que nós seremos bem-aventurados, felizes. A Bíblia, ela não só nos liberta do pecado, mas nos conduz para a eternidade. Conforme o próprio Senhor Jesus disse, que ao examinar as Escrituras, porque julgamos ter nela a vida eterna. Com certeza. Eu quero aqui já fazer um convite. Um convite a você, meu amigo, minha amiga que está nos ouvindo aqui. No próximo domingo, nós vamos estar aqui novamente. E nós vamos estudar o segundo tema desta lição, ou dessas lições que nós vamos fazer aqui. E o segundo tema tem como título A Beleza da Criação Divina. E você é nosso convidado. Mas hoje eu quero fazer um convite especial, específico sobre este tema. Você aceita a palavra de Deus como ela é? Você quer estudar mais a Bíblia? Eu quero te convidar a todos os dias estudar a Bíblia. Querido, deixa eu te falar um negócio. O cristão que diz que é cristão, ou a pessoa que diz que é cristã e não estuda a Bíblia todo dia, não é um cristão, é uma farsa. Por isso eu quero te convidar, a partir de hoje, de agora, todo dia, estudar a palavra de Deus, em nome de Jesus. Estude a Bíblia. Nós queremos nesse momento orar por você, entregando a tua vida, a tua família, o teu lar ao Senhor Jesus. E o pastor Maito irá orar nesse momento, e nós vamos posteriormente ouvir uma música, ok? E aí nós iremos para a conclusão. Vamos ouvir então a canção nesse momento, irmão Daniel? O irmão Daniel é nosso diretor aqui. Vamos ouvir a canção e posteriormente o pastor Maito vai estar ouvindo. Querido ouvinte, querido amigo, querido irmão que essa manhã dedicou esse tempo para estar conosco, foi feito um convite a você, um convite para estudarmos a Bíblia todos os dias. E eu quero nesse momento te convidar a orar. Não sei em que circunstância você se encontra, quem sabe você está aí na sua casa, na fazenda, no sítio, quem sabe dentro do carro. Eu quero convidar você a nesse momento fechar os olhos para que nós possamos ter um momento de oração. Ore comigo. Nosso Deus, Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade
de conhecermos mais da Tua verdade, da Tua revelação, que é a Tua palavra. E a nossa oração, Senhor, é que esta palavra, ela entre no coração de cada ouvinte, de cada amigo que está conosco nesta manhã, de tal maneira que ela liberte, conforme ela promete. O conhecimento da Tua verdade, da Tua palavra liberta, que o Senhor liberte, amado Deus, os amigos que estão passando por dificuldades, por lutas, por aflições. E não somente isso, amado Pai, mas que a Tua palavra, ela também produza nesses corações a esperança da salvação em Jesus Cristo. Por favor, Senhor, nos ajude a sermos estudantes da Tua palavra e fiéis em atender aquilo que ela nos pede. É o que nós te suplicamos, em nome e por amor a Jesus. Amém.